meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 43 traz como objeto de conhecimento estilo e o detalhamento morfologia, pronomes, conjunções, as conexões. Então, vamos para a nossa aula? Muito bem, então olha só, nós vamos falar sobre pronomes e conjunções, duas classes gramaticais super importantes dentro do nosso texto. Por quê? Porque eles vão nos auxiliar nas conexões, certo? Fazer o que ali? Ligações. Então, tanto os pronomes quanto as conjunções ajudam na coesão textual. Lembrando que a coesão textual é o conjunto de mecanismos que permitem o quê? Juntar as partes do texto, certo? Considerando, né, o que é a lógica e o sentido que a gente quer gerar ali no texto, na leitura, certo? Então, vamos começar falando sobre os pronomes. Vejam só. Então, olha só. Falando dos pronomes, né, a gente já sabe que os pronomes é uma classe gramatical variável, certo? Se ela é variável, ela vai o quê? Vai flexionar, certinho? E aí, dentro da classe de pronomes, né, nós vamos falar agora aqui focado para a coesão. Nós temos os pronomes que pode ser pronome substantivo ou pronome adjetivo, certo? Vamos lá dar continuidade na nossa aula? Vejam só. Pronome, como eu acabei de falar para vocês, é uma classe de palavras variável cuja finalidade é substituir ou determinar, acompanhar um substantivo. Acabei de falar para vocês, né? Sobre um substantivo, sobre um pronome substantivo ou um pronome adjetivo. A gente vai já verificar essa diferença aí, tá bom? E olha só, vamos lá. A classe dos pronomes pode substituir, tá bom? O substantivo. E aí, quando ele faz essa substituição, nós chamamos de pronomes substantivos, tá bom? Então, todas as vezes que o pronome substituiu, ficou no lugar de um substantivo, nós vamos dizer que ele é um pronome substantivo, ok? Para a gente introduzir sobre essa classe, né, de estar substituindo um substantivo, verifiquem aqui, né, essa imagem, né, e o texto, olha só. Eu, robô, vejam que tem um robô, certo? É o título do livro do escritor Isaac Asimov. E esse livro, em 2004, virou um filme, certo? Também titulado como Eu, Robô. E aí eu vou falar aqui um pouquinho da história do filme, que é pra gente fazer a análise aí desse título, certo? O ano é de 2035 e a sociedade já vive ali com os robôs, certo? Os robôs já fazem parte do nosso cotidiano como auxiliar, né? Nossos empregados. E aí tem um código, como se fosse a lei dos robôs, os 10 mandamentos, tá bom? E aí dentro desse código, dentro dessa lei, tem lá que eles não podem fazer mal aos seres humanos, né? Tem várias regrinhas lá, certo? Mas todas vai terminar no quê? Não pode fazer mal aos seres humanos. Só que um belo dia, um médico morre. E aí o principal acusado, né, suspeito, é um robô. E aí que começa todo o enredo, toda a confusão aí do texto, do livro, né, do filme. Por quê? Acabou quebrando uma das regras. O robô não pode fazer mal a um ser humano. E alguém matou, né? Matou um médico. Será que ele morreu? Será que matou? Mas enfim, estão achando que é um robô. Então chamam um detetive para fazer a investigação. E se for comprovado que esse robô realmente matou um ser humano, e aí vai acontecer o quê? Um reboliço. Por quê? Porque aí vai quebrar as regras e os outros robôs já vão perceber que eles não precisam mais estar subjugados, né? Tá ali tudo abaixo dos seres humanos, aceitando tudo. Então vejam aí, nós temos uma cena de um crime. E o título do filme e do livro é
eu roubou. Então vamos verificar aí o eu roubou. Vejam aí de novo a imagem. Muito bem, ó, eu roubou. O que a gente consegue interpretar através desse título? Lembrando que a gente está falando que aconteceu um crime, né? Então, são 3 formas que a gente pode analisar, interpretar aí essa chamada. A primeira é que o robô está se afirmando como pessoa. Eu, robô, que ele é uma pessoa, certo? A segunda hipótese é o quê? Que a pessoa, né, uma pessoa, está respondendo a um questionamento feito por um robô. O robô fez uma pergunta e uma pessoa respondeu. Eu, robô. O robô ali estaria como um aposto, né? Que é o quê? Um chamamento, tá? E a terceira interpretação que a gente pode ter é a confissão do robô, já que aconteceu um crime, né? Pode ser que ele confesse ali que ele cometeu. Então, quem foi que cometeu isso? Eu, robô, né? Vejam que é como eles falam, né? Ele não vai usar toda a construção de uma frase como nós, uma vez que ele é robô. Então, a terceira opção ali poderia ser o quê? Ele confessando o crime. Então, vocês conseguiram perceber ali que o eu, né, o nosso pronome, mais o uso da vírgula, fez a gente ter toda uma interpretação, várias interpretações, o que já instiga ali o que o nosso filme, o nosso texto, né, já está trazendo, é justamente isso, né? Quem foi que matou, né? Fica aquela incerteza, por isso que dá pra gente pegar 3 interpretações somente pelo título, certo? E aí, vamos agora verificar a classe gramatical do pronome, né? A gente já sabe que é um pronome e a gente já sabe que ele está substituindo um substantivo, então ele é um pronome substantivo. Vejam só, olha só. Essa classe gramatical pode acompanhar o substantivo, determinando-lhe o sentido, tá? Determinando, tá? Ele vai ali determinar, especificar, limitar, tá bom? Os pronomes que têm essa propriedade são também chamados de pronomes adjetivos. Então vejam, né, que lá no eu, né, no eu robô, o exemplo foi sobre pronomes substantivos, ou seja, que assume o lugar de um substantivo. Aqui, quando o pronome não assumir e sim acompanhar, nós chamamos de pronomes adjetivos, uma vez que ele é o quê? Acompanhante, ó, acompanha. Vejam só aqui o nosso exemplo. Meu mal-humorado preferido. Olha só, vejam aqui que o pronome meu é o nosso pronome, um pronome o quê? Possessivo. Veja que o pronome possessivo, ele precisa do nosso substantivo, né? Então aqui, que é o que? O meu, é o que mostra a coisa possuída, né? Ali, a minha posse sobre algo. Então percebam aqui que meu, né? Meu mal-humorado, preferido, vejam que ele está acompanhando. Então, meu, ele está como um pronome adjetivo, uma vez que ele não substitui o que? Um substantivo, tá bom? Vamos dar continuidade. Lá no pronome pessoal, os pronomes, né, pessoais, eles se enquadram, né, em vários contextos de uso, por isso são classificados de diversas formas diferentes, tá? Então, os pronomes eles vão se enquadrar de acordo com o contexto. Vejam aqui, ó, vários contextos. Então, a gente vai ter que analisar o contexto também, tá? Então, vejam só. Eu gosto de viajar. Vejam que o eu aqui, né? Eu gosto de viajar. Veja que ele está exercendo função de quê? De sujeito, certo? Veja que ele está exercendo função de sujeito. Entregamos-lhes todos os presentes que receberam. Veja que agora o lhe é o nosso pronome pessoal do caso oblíquo. Quem entregou? O nós, né? Nós entregamos, então veja que o nosso sujeito é um sujeito oculto. Entregamos. Entregamos o quê?
os presentes que receberam. Entregaram para quem? Para eles. É o lhe, né? O lhe seria isso. Então, veja que aqui o nosso pronome, ele aqui está como complemento verbal. No caso, um OI. Então, tá vendo que dentro do contexto, ele vai ser classificado de formas diferentes? Então, na primeira oração, o nosso pronome exerceu função de sujeito. Na segunda oração, o nosso pronome exerceu função de complemento verbal, tá bom? Na função de sujeito, o pronome pessoal assume a função do caso reto, né? Que é eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? E na função de complemento verbal, ele assume a forma de oblíquo, tá? O lhe, lhes, te, se, consigo, comigo, tá bom? Relembre aí, é importante vocês relembrarem os tipos de pronomes, certo? Já tiveram aula sobre isso, então aqui a gente está falando sobre o pronome como coesão. Vamos para a nossa tirinha? Muito bem, olha só aqui nossa tirinha. Ei, menino, vem aqui, a professora, né? E aí a professora, muito aluno, não sabe o nome de todo mundo. Aí o menino já olha assim, eu? Olha só, ele tá nervoso, olha o suor saindo. Eu? Aí a professora, não, o outro. Aí ele, este? O outro também, olha o olho dele. Menina, essa professora deve ser porque os bichinhos foram chamados já ficaram nervosos, né? Aí ela, não, esse não, o outro. Aí um aluno fala assim, aquele? Sim, ele. Então, veja que ela não sabe, ficou eu, este, esse, aquele, né? Veja que para fazer esse diálogo aconteceu o quê? Através dos nossos pronomes, né? O eu, ela colocou aqui, ó, eu, né? Ela botou o este, esse, aquele, né? E vocês vão percebendo que cada vez que eles vão falando, vai mudando a posição, né? Veja que o eu, ele aponta para ele, ó. Este, olha o colega, quando ele fala o este, não tá próximo de quem fala? Tá próximo, né, ó. Quando ele fala esse não, olha, o esse, a professora que tá falando. Tá vendo que o esse significa que o aluno tá mais distante da professora? E quando fala aquele, veja que o aluno que tá falando, o aquele tá distante tanto do aluno que está falando quanto da professora. Vocês conseguem perceber? Então, os nossos pronomes demonstrativos, eles também vão dar a ideia de quê? De distância. Vamos verificar a nossa próxima cartela que vai falar exatamente sobre isso, sobre os nossos pronomes demonstrativos, né? Que eles são usados para apontar a relação de distância, de lugar, de tempo entre o nome a qual se refere e as pessoas do discurso. Então, vocês perceberam que quando ele fala o este, significa que está próximo dele. Quando é o esse, significa que está longe dele. E quando é aquele, significa que está longe tanto dele quanto da pessoa com quem ele está falando. Vocês conseguiram perceber isso na tirinha? Olha o nosso próximo exemplo aí, ó. Este boneco é seu, aquele é meu. Ó, este boneco, este. Quando eu falo este, eu consigo até apontar para próximo de mim. Este boneco, né? Este boneco, tá aqui o nosso boneco. Imagina aqui meu bonequinho. Aí eu pego e aponto, ó. Este boneco é seu. Aí eu vou botar bem aqui, ó. Um outro boneco. Veja que está distante. Aquele, quem é aquele? Aquele, esse aqui, ó. Aquele é meu. Então, percebam que o este está próximo e o aquele, ó, tá longe. Tá vendo a distância, né? Então, percebam que o pronome demonstrativo vai indicar isso. Vamos para o nosso próximo exemplo. Vejam só. Gosto mais de cães do que de gatos, mas acho que estes dão menos trabalho do que aqueles. Olha só, estes, lembrem-se que o este é para algo que está mais próximo. Quem está mais próximo desse pronome aqui? Cães ou gatos, né? No caso, quem está mais próximo na ordem aqui seria quem? Os gatos, né? Então, estes, ou seja, os gatos dão menos trabalho do que aqueles. Quem é aqueles? Mostra que está mais distante. Quem foi o primeiro que foi mencionado? Cães.
Então, percebam que aqueles está se referindo a cães, tá bom? Então, quando está dentro de um texto assim, você tem que observar. O estes a estes é próximo, é o mais próximo. Então, quem foi o último mencionado? Gato. E aqueles significa que está mais distante, já faz um tempo que foi mencionado. Então, aqueles. Mostra também aí a posição e a quem está se referindo. Então, se tivesse lá, o pronome este está se referindo a qual termo? Perceba que ele está substituindo a palavra, né? A palavra gatos. Então, aqui o este está como pronome que é substantivo, porque ele está substituindo e a gente consegue fazer essa referência. A mesma coisa acontece com aqueles. Aqueles está substituindo os cães, ou seja, é um pronome substantivo. Ok, gente? Esses últimos meses foram difíceis. Olha só, esses mostra o quê? Que faz um tempinho, mas não tá tão longe, não é esse mês agora, né? Esse agora que eu já tô falando. Não, faz uns tempinho e não faz muito tempo, tá? Esses meses, vejam que aqui nós temos meses, que é o nosso substantivo. Vejam que nós temos o nosso pronome. Neste caso, o esses aí tá como pronome adjetivo, uma vez que ele está acompanhando o nosso substantivo, certo? Perceba que os nossos pronomes, eles estão exercendo a função diferente, tá bom? Acabei de falar para vocês. Este tá como pronome adjetivo, tá bom? Pronome adjetivo, tá? Porque ele está exercendo função de adjunto adnominal. Aquele, né? Ou aqueles é o nosso pronome substantivo, exerce funções aí no caso de sujeito. E o esses tá como pronome adjetivo, exercendo função de adjunto adnominal, tá bom? Já falei por que ele é adjetivo, porque ele acompanha, tá bom? Ele não tá substituindo, ao contrário desses aqui, tá? Esses dois aqui estão substituindo, ok? Vamos, então, dar continuidade. Vou ler um texto para vocês. Olha só, por que as lagartas podem subir pelas paredes? Vocês já se questionaram com isso, né? Como é que elas conseguem ficar ali coladinhas, né? Vamos descobrir agora. A chamada lagartixa de parede ou mole é uma das mais comuns. Em geral, ela é vista à noite, caçando insetos, como moscas e mosquitos, nas paredes das nossas casas, na parede de nossas casas, né? Então, isso aí é comum a gente ver realmente. Mas como esses animais conseguem andar ali sem cair? O segredo não está em nenhuma substância que os faça grudar, mas numa forma de atração que se dá entre os dedos da lagartixa e a superfície. Vamos continuar. A habilidade de subir em superfícies é muito útil para as lagartixas. Graças a ela, esses animais podem utilizar o ambiente não apenas horizontalmente, mas também verticalmente. Olha só, a habilidade de subir, né? Desse jeito, ampliam bastante os lugares por onde podem andar e fazer suas casas. Além disso, conseguem achar comida com facilidade, já que podem buscá-la em lugares pouco explorados por outros animais. Muito bem, vocês conseguem perceber, certo? Que nós temos aí vários destaques, né? Então, vejam aí que esses destaques é o que a gente vai analisar agora, que são os nossos pronomes, né? Tá bem destacado ali o ela, o lá. Vamos lá analisar agora os nossos destaques dos pronomes, que a gente está trabalhando os pronomes como coesão, né, textual. Então, a primeira que eu vou analisar com vocês é a chamada lagartixa de parede ou mole é uma das mais comuns. Em geral, ela é vista à noite caçando insetos como moscas e mosquitos nas paredes de nossas casas. Então vejam aqui, ela, né?
o nosso pronome ela está se referindo a quem, né? Quem é vista à noite caçando os insetos? Quem? Olha só. Lagartixa. Então, para não ficar cansativo, a chamada lagartixa, em geral, a lagartixa é vista. Então, para não ficar a lagartixa várias vezes, porque o texto vai ficar cansativo, mostra que você não tem um vocabulário rico, né? Que você não consegue substituir este termo. Então, aí o que a gente faz para não repetir? Colocou o pronome pessoal, ela. Então, mas eu consigo verificar a quem o termo ela se refere, né? Então, vocês estão vendo que é coesão textual, eu ponho ela, mas eu consigo identificar quem é o ela na nossa oração, certo? Então, aqui, como ele está substituindo o termo lagartixa, então, ela é um pronome substantivo, porque substitui um substantivo. Próximo exemplo. Mas como esses animais conseguem andar ali sem cair? O segredo não está em nenhuma substância que os faça grudar. Muito bem. Vejam só, esses animais, ó, o nosso pronome demonstrativo, certo? E ele está se referindo, ele está aqui, ó, juntinho com, ó, esses animais. Então, aqui nós estamos diante de um pronome adjetivo. Por que um pronome adjetivo? Porque ele faz referência, ele acompanha, certo? O nosso substantivo, ele acompanha, ele tá ali o quê? Especificando, delimitando, não é qualquer animal, são esses animais. E de quais animais nós estamos falando? Das o quê? Lagartixas. Então, veja que ele consegue ali especificar através do nosso pronome adjetivo, que tem a classificação como o quê? Pronome demonstrativo, certo? A mesma coisa acontece aqui. Então, quando a gente utiliza aqui, rapidinho, só para lembrar, inclusive quando a gente usa esses, mostra que já foi mencionado anteriormente, tá bom? Quando a gente utiliza aí esse termo. Se não tivesse mencionado ainda, não poderia colocar esse pronome, tá? E aí, logo depois, nós temos aqui o os, né? Vejam só, o segredo não está em nenhuma substância que os faça grudar. Ó, o os, quem seria o os aí? Os animais novamente, tá? Os animais. Mas para não estar falando aqui de uma substância que os animais, que façam os animais grudarem. Então, para eu não repetir de novo o animal, eu vou lá e substituo por um pronome. No caso aqui, ele está como pronome substantivo, porque ele substituiu o nosso substantivo animais, certo? Vamos dar continuidade. Próximo exemplo aí para a gente verificar os nossos pronomes como coesão referencial, porque eles vão conectar os nossos termos, vão dar lógica, vão dar sequência, tá? Então, olha só, além disso, conseguem achar comida com facilidade, já que podem buscá-la em lugares pouco explorados por outros animais. Buscá-la, olha só o buscá-la, né? Buscar o quê, né? Vejam aqui que o nosso pronome está exercendo função de complemento verbal, certo? E vão buscar, vamos botar assim, que seria buscar ela, né? Vamos buscar ela, mas não posso escrever dessa forma, né? Então, por isso que eu vou contrair e vai ficar o buscá-la, tá? E aí, nós já vimos que ele completa o sentido, né, do verbo, então ele é complemento verbal. E o ela está se referindo a quê? Quem? Que? Ó, o lá, né, desculpa. O lá, que fica subentendido que é ela, subentendido, ele está se referindo a quem? A comida, tá bom? Olha, já que podem buscar a comida, vamos botar assim, ó, buscar a comida em lugares pouco explorados por outros animais. Então, percebe que buscar a comida, buscar ela, né, são termos que a gente consegue identificar aqui, lembrando que não é correto falar buscar ela, tá? Por isso que tá aí, buscá-la. Eu botei o ela só para vocês saberem a que está se referindo, tá? Ao pronome e ao substantivo. Certo, gente? Muito bem. E aí, dentro do nosso texto, além dos pronomes, estava também destacado as conjunções, né?
que eu falei para vocês no começo da aula, que tanto os pronomes quanto as conjunções são os nossos aliados para fazer a nossa coesão textual. Então vamos lá verificar agora as conjunções. Vejam só, as conjunções, elas ligam duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas, ó. Vai estabelecer relação, ou seja, vai conectar, tá bom? Também atuam no processo de construção de quê, gente? De coesão textual, porque elas vão nos ajudar a evitar repetições desnecessárias, tá? Enriquecendo o nosso texto. Então vejam só, as nossas conjunções elas são classificadas porque elas são vários tipos de conjunções, mas nós não vamos ver todas, tá? Nós vamos ver as que estavam lá no nosso texto, certinho? E aí olha só, a conjunção que eu tenho para apresentar para vocês é a conjunção aditiva, tá bom? Então, as conjunções aditivas, elas expressam a ideia de adição. Adição, o que é adição, gente? É mais conhecida como soma, né? E aí, eu tenho dois exemplos, que é o e e o nem. Desse jeito, ampliam bastante os lugares por onde podem andar e fazer suas casas. A gente viu que as conjunções, elas ligam palavras ou orações, né? Ó, podem andar, olha, tem verbo. Fazer suas casas, tem verbo. Então, aqui, esse ezinho tá conectando, tá ligando duas orações, tá bom? Dando ideia de soma, certo? Que elas podem, além de andar, podem também fazer o quê? Suas casas. Então, percebam que elas podem fazer duas coisas. E como é que eu consigo interpretar que elas podem fazer duas coisas e não somente uma? Por causa da nossa conjunção, que está dando ideia de adição, de soma. Ok? Vamos agora verificar a outra conjunção que nós vimos dentro do texto, né? Conjunções adversativas. As conjunções adversativas, elas dão ideia de oposição, de contraste. As mais comuns, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são as mais conhecidas, não são só essas, tá? Mas eu estou trazendo aqui alguns exemplos a mais fora do nosso texto, tá? Aí dentro do texto nós temos o quê? O segredo não está em nenhuma substância que os faça grudar, mas numa forma de atração que se dá entre os dedos da lagartixa e a superfície. Vejam aqui o nosso mas. Aqui o nosso mas é uma conjunção adversativa, porque ele expressa, né, uma ideia contrária do que foi mencionada na primeira oração, tá bom? Nós temos aqui, no mínimo, duas orações, tá? Que está sendo ligada por uma conjunção. O segredo não está na substância que os faça grudar, ó, tá? Ele tá falando que não tá no grude, e sim na atração dos dedos, tá vendo? Ó, não está, mas tá vendo que aqui tá dando a ideia contrária? Não é no grude, e sim aonde? Na atração entre os dedos, tá bom? Então veja que tem uma oposição de ideias. E aqui dentro ainda tem outra conjunção. O ezinho de novo, ó, de adição, ó, entre os dedos e a superfície. Então tá ligando, tá dando uma somatória entre o quê? A atração dos dedos e a superfície. Então tá vendo aí as nossas duas conjunções e quais são as relações que elas causam, né? Uma vai causar a ideia de ligação, de soma, né? E a outra vai dar a ideia de contraste. Muito bem, gente. Então, vejam só que a nossa aula foi sobre pronome e conjunção, né? Auxiliando na coesão textual. Vocês viram como é que a gente consegue substituir os nossos termos, ligar os nossos termos, proporcionando assim um texto mais coerente, né? Mais linear na nossa leitura, mais
claro. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!